Bancários de todo o país se mobilizaram hoje, Dia Nacional de Luta contra o Assédio Moral e Sexual. Veja na reportagem de Daiane Ponte. A mobilização tem como objetivo orientar a categoria sobre assédio no ambiente de trabalho após as denúncias contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e mais 5 executivos do banco. Que isso precisa ser combatido, e isso só vai ser combatido não só com a atividade do sindicato, mas a atividade do conjunto de trabalhadores. Por isso que esse dia é importante para a gente conscientizar os colegas e não deixar morrer uma denúncia que foi na Caixa, muito importante, fundamental para encorajar, mas que isso não pare, que a gente continue denunciando para que a gente tenha um ambiente de trabalho adequado, para que não prejudique também, além do ambiente de trabalho, prejudicar o nosso ambiente familiar, pois se a gente não está bem no trabalho, acaba piorando o nosso ambiente familiar também, ou seja, prejudica a nossa vida como um todo. Após a repercussão dos casos de assédio na Caixa, mais 53 novas denúncias foram registradas, o que revela um ambiente de medo em que essas trabalhadoras viviam. Os bancários pedem respeito à mulher, a equidade de condições no trabalho e o acolhimento às trabalhadoras denunciantes, não só da Caixa, mas de todos os bancos públicos e privados do país. Nós temos nossos canais do sindicato, que nós tratamos com o maior sigilo possível. Os bancários têm maior tranquilidade de denunciar, de saber que aquela denúncia nunca vai vazar, né? Nós nunca tivemos nenhum caso, mas a gente sabe que tem bancários que denunciam direto no canal do banco e nós não temos acesso a esses dados. E nós queremos saber e acompanhar para que a gente possa saber se as providências que foram tomadas estão sendo corretas e se está sendo justo o tratamento dado para o denunciado, para a denunciante. O Comando Nacional dos Bancários deve se reunir amanhã com a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, para exigir medidas mais efetivas contra o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Amanhã a gente tem a mesa de igualdade de oportunidades, então se debate raça, gênero, tudo isso passa ali pelos debates e a gente vai sim bater nessa tecla, porque essas denúncias todas de assédio mostram que mesmo com tudo que a gente conseguiu conquistar, e a gente comemora sim cada passo, cada conquista, mostra que ainda assim dentro dos bancos não vem funcionando. A gente teve essa denúncia específica e muito ampla do Pedro Guimarães, mas a gente tem outras denúncias onde não vem funcionando, onde as vítimas de violência ainda vêm sofrendo. A categoria também reforça a importância das denúncias e oferece canais específicos para quem desejar informar algum caso de assédio no trabalho sem se identificar. Nós que representamos trabalhadores do sistema financeiro, sabemos que esse tipo de coisa acontece há muitos e muitos anos. E é uma luta contínua, porque a gente sabe que trabalhar em banco é ter meta, mas isso não significa ter meta a cobrança além do ponto, você ter um assédio, o isolamento da pessoa, porque isso prejudica a saúde física e mental. Então, isso é importante para a gente conscientizar os colegas que a gente precisa combater, que a gente precisa lutar contra isso, que existem diversos canais. As mulheres se sentem encorajadas ao ver outras mulheres denunciando, falando sobre isso, então por isso também a importância de a gente estar nas ruas hoje falando sobre o assunto. Quanto mais a gente debate o assunto, mais as pessoas se sentem seguras para falar também. É um horror que a gente, pelo século XXI, esteja passando por esse processo. Acho que tem muito a ver com o que está acontecendo no país. Nós estamos passando por uma crise civilizacional, onde todo mundo onde pessoas acham que podem tratar as outras de qualquer forma, porque o racismo, o machismo aflorou, mas a gente tem que combater isso. Não é normal, não é legal, é crime, e a gente não vai permitir que isso aconteça. Então procure o sindicato, que lá você vai encontrar pessoas que vão te apoiar e vão resolver isso, não vão permitir que isso aconteça. Denuncie, não se cale. Para denunciar o assédio moral ou sexual, você pode buscar ajuda no site contraficute.com.br ou entrar em contato diretamente com o seu sindicato. E seguimos falando das denúncias de assédio sexual e assédio moral envolvendo o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Mais áudios revelados hoje mostram Guimarães xingando os funcionários por ter perdido mais de R$100 mil por mês em decisão do próprio banco que limitou os ganhos do então presidente. Ele já recebeu um salário alto de R$56 mil, mas queria mais. Em novos áudios divulgados pelo colunista Rodrigo Rangel, do portal Metrópolis,
Pedro Guimarães esbravejou contra uma decisão do banco que o faria perder dinheiro. A mudança limitou a participação de Guimarães em conselhos de subsidiárias da Caixa, o que lhe rendia mais de R$130 mil em jetons por mês, uma espécie de gratificação pelo trabalho extra. Mais uma vez, o então presidente do banco não poupou palavras de baixo calão no tratamento com os funcionários. Para me desgastar, isso é para me desgastar. Eu vou devolver o dinheiro. Faz a conta, entendeu, Celso? Tem que fazer a conta e tem que fazer a conta que doa mais no meu bolso. Ou seja, assumir os CIAs que eu ganho menos. Isso é tão ridículo, cara. Me mato de trabalhar, tenho levado a 15ª para nego só me. Pedro Guimarães chegou a dizer que os funcionários deixaram passar as mudanças para prejudicá-lo e que estariam fazendo gestos para a oposição, pensando em uma possível vitória de Lula nas eleições de outubro. Porque deixa eu até para todos vocês. Ou vocês estão comigo, ou vão buscar o Haddad e o Lula. Não tem essa de querer ficar comigo e com o Lula. Bem claro isso. Porque isso eu não acho que é um erro. O nego não pode ser tão ruim assim, a ponto de querer me expor dessa maneira. Em outro trecho da gravação, Pedro Guimarães admitiu que assinou a decisão sobre os conselhos sem ler. Foi feita uma mudança que não era para ter sido feita. Isso para mim é óbvio. Porque se a gente chegar e assumir que durante 6 meses era para ter estado só em 2 conselhos, como é que a gente vai resolver isso? Que eu nunca fui avisado disso? Ah, mas aí eu assinei uma coisa que eu tinha que saber. Como é que sai dessa sinuca de beco? Segundo o portal Metrópolis, o agora ex-presidente da Caixa disse que devolveria o dinheiro que ganhou com participação nos conselhos. Mas mudou de ideia, já que a defesa dele respondeu que Guimarães não tinha que devolver nada, porque estava tudo dentro da lei. E mais uma notícia sobre Pedro Guimarães chama a atenção hoje. O jornal Folha de São Paulo publicou que a Caixa pagou obras na mansão dele em Brasília. O custo foi de aproximadamente R$50 mil para obras de segurança. A empresa que trabalhava para o banco foi deslocada para trabalhar na casa de Guimarães no ano passado. Diante das novas manchetes, a Caixa afirmou que as obras estão relacionadas à segurança do então presidente e que são previstas em normas internas.